Eu quero trazer o segundo assunto do cardápio de hoje. O Uruguai decidiu pela quarta vez seguida não assinar o documento conjunto dos titulares do Mercosul. O país considera as ações adotadas pela cúpula exacerbadas e negocia de forma unilateral um trabalho de livre comércio com a China. Eu quero entender de vocês o que representa a saída do Uruguai neste momento, eu digo, dessa assinatura, dessa participação numa jogada de, olha, vocês ficam aí no barco, mas eu já estou tirando um pezinho porque eu vou negociar sozinho, Gani. Bom, o Uruguai percebe que esse barco do Mercosul é uma canoa furada, né? O Mercosul tem dificuldades internas de avançar. O Uruguai vê com maus olhos, né, essa aproximação do Lula com a Venezuela. Há um receio do Lula ser uma espécie de fiador e patrocinador da reentrada da Venezuela no bloco. Inclusive, Lula fez uma manifestação sobre Venezuela, mudando um pouquinho o discurso. Já já eu vou trazer para vocês que nos acompanham e nos ouvem. Exatamente. E também, quando você negocia apenas o país com outro país, é muito mais fácil a negociação. A negociação em bloco, ela é muito mais difícil. Primeiro, você tem que alinhar o discurso e a estratégia com todos os membros, com todos os países, para depois negociar com outro bloco. A negociação bilateral, ela é muito mais flexível. E também tem toda a questão envolvendo o protecionismo, que eles são bastante críticos em relação a isso. Ô, Piperno, o Uruguai está bancando aquela frase assim, olha, qualquer coisa eu te aviso. Ah, vamos, Uruguai, qualquer coisa eu te aviso. É isso praticamente que o Uruguai está fazendo? Muito disso, Evandro. Veja, eu gosto muito dos blocos, eu falei sobre isso, mas o Mercosul, ele de fato, ele é angustiante. O Uruguai tem razão nessa crítica. Ele é angustiante. Por que ele é angustiante? Esse foi um termo novo para mim aqui sobre Mercosul. Por que angustiante? Porque todo mundo tem demandas, todo mundo tem expectativas e ele não sai do lugar. É como você está no engarrafamento às 6. É como você está no engarrafamento às 6 da tarde, horário de pico em qualquer metrópole do mundo. Você não vai andar. Então aí o passageiro olha olha lá pro relógio, está com pressa, ele tem um compromisso, ele não saiu do lugar. O Uruguai, os 4 países envolvidos há muito tempo eles perderam o bônus demográfico. O Uruguai mais ainda. O Uruguai é pequenininho, tem 3,5 milhões de habitantes e a população mais velha. Dos 4 sócios é o de maior renda per capita. Então, o Uruguai sabe que ele não pode esperar mais, porque o Uruguai, o jovem, cada vez mais ele está indo embora, ele está abandonando o país, ele está procurando oportunidades pelo mundo. E o Uruguai está vendo as oportunidades escorrerem pelos dedos, por conta do imobilismo. E o presidente uruguaio usou essa palavra ontem, imobilismo. Então, é preciso, sim, que essa história se resolva logo. Ô, Ricardo Almeida, o Uruguai está pedindo mudanças no regimento para ele permanecer. Aonde vai chegar esse debate, hein, no seu ponto de vista? Olha, a gente tem que ver o seguinte, o Uruguai ele tem uma balança comercial desfavorável no Mercosul. Não chega a ser desfavorável, é favorável por uma margem muito pequena. O Lacalipou, ele veio uma plataforma eleitoral de modernização, de apoio ao empreendedor, ele reuniu ali uma coalizão de partidos de centro, partidos de direita, e se fez presidente do país a partir disso. Ou seja, ele vai buscar naturalmente aquilo que for corroborar o programa dele. Isso significa que, se ele tiver que fazer acordo bilateral com a China, ele vai fazer. Se ele tiver que não assinar, assim como ele está não assinando pela quarta vez o documento, ele não vai assinar. Talvez até ele saia da condição de membro fundador e passe para a condição de um outro membro, um membro mais afastado ali do centro. Ou seja, é possível imaginar até o país saindo do Mercosul no futuro, caso o Mercosul não engate. O Mercosul, ele lembra muitas coisas assim que acontecem aqui na América Latina. Parece uma coisa muito pouco pragmática, sabe? Um negócio muito ideológico. Se fala muito a integração da América Latina, da América do Sul, dos países. Sim, mas economicamente qual é a vantagem? Né? Eu acho que esse pragmatismo, essa frieza é que falta ao Mercosul. Isso sem falar da questão específica da Venezuela, que eu acho que merece um comentário à parte. Sim. Né? A posição do presidente do Uruguai é uma posição muito acertada. A Venezuela não é uma democracia, todo mundo sabe disso. Né? E
assim, a condenação ao país precisa sair e o Brasil continua, através da figura do Lula, contemporizando esse tipo de coisa. Você falou que ele mudou o discurso. Ele mudou o discurso, mas ele mudou o discurso para colocar panos quentes novamente, para tentar dizer que a Venezuela tem alguns problemas, é como se fosse uma coisa muito circunstancial, tivesse uns probleminhas ali, um negocinho. Não é um problema. O que existe na Venezuela é uma ditadura constituída, que é apoiada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Lula. Isso é o que existe na Venezuela, desde Hugo Chávez. Então, sejamos claros aqui, não é um probleminha. Almeida, então, eu vou aproveitar o teu... Eu acho que... Não, eu quero aproveitar o teu spoiler exatamente para trazer a fala de Lula. Vamos acompanhar. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Sabe, eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. Lula menciona ali Maria Corina também, opositora de Nicolás Maduro na Venezuela. Daqui a pouco a gente vai trazer novidades sobre a questão de Maria Corina e a possibilidade dela vir ao Brasil conversar com uma comissão do Senado. A gente vai jogar nesse bolo. Agora, eu fiquei reparando no olhar das autoridades para a fala de Lula. E, Piperno, Lula ainda está muito passando o pano ali, está faltando de alguma forma ser mais direto numa crítica ao que a Venezuela faz, que, como deixou bem claro aqui o Ricardo Almeida, é uma ditadura. Claro que a Venezuela é uma ditadura, não tem cabimento ter sido feito agora em relação aos pré-candidatos, muitos deles vetados, inclusive, Guaidó, Henrique Capriles, agora Maria Corina. Isso é algo inescrupuloso. Veja, o Lula ele tem que ler um pouco mais de pesquisa de opinião. Outro dia, enfim, a Genial Quest fez um ótimo levantamento e tal, apontando quais seriam os pontos positivos e negativos do governo Lula até aqui, né? Inclusive o resultado global foi até bem favorável a ele. E ela costuma mandar no WhatsApp. Provavelmente os ministros dele receberam também. Eu acho que recebe, assim, disparadamente, o tema em que o Lula recebe mais críticas é Venezuela. Uhum. Então, mesmo que ele não, assim, por uma questão de pragmatismo político, fala assim, bom, eu gosto da Venezuela e tal, mas a opinião pública está me avaliando mal em relação a isso, então eu vou dar uma calibrada no discurso. Não é isso que ele tem feito. E veja, eu estou muito à vontade para falar... Mas que calibragem foi essa, você achou? Não. Que ele poderia até fazer por conta de resultados de pesquisa e tal. Nem isso ele tem feito. A Guatemala, eu já citei aqui algumas vezes nos últimos dias, vai para o segundo turno da eleição para presidente agora, e lá a candidata de esquerda que liderava a pesquisa foi vetada. Uhum. Exatamente com o que aconteceu com a Maria Corina agora. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Sabe, o governo de direita lá, que impede uma esquerdista de concorrer, merece tantas críticas quanto a ditadura de Maduro. E o Lula tem a obrigação, como líder aqui do continente, de expressar com mais clareza isso. Ô Gani, Lula coloca ali, tem um probleminha, mas a gente não pode fechar as portas para a Venezuela. O que está faltando de discurso contundente em relação a um autoritarismo aqui na América do Sul? Falta ele reconhecer que a Venezuela é claramente uma ditadura. Em termos de política externa, em declarações, o presidente Lula tem sido um desastre. Veja que foi exatamente a mesma coisa, o mesmo episódio em relação à Rússia e Ucrânia, aonde ele disse que a Ucrânia também não era santa, que tinha os seus problemas. Não vou entrar aqui no mérito, mas o ponto é que pegou mal na comunidade internacional e principalmente com os países europeus. Inclusive, isso foi trazido à mesa na negociação do Mercosul, todas essas questões. Então ele tem que tomar mais cuidado em relação a isso, porque isso impacta até em acordos comerciais, em acordos de blocos econômicos. A declaração lá atrás em relação à Ucrânia interferiu, né? Lógico que não foi só isso, mas interferiu na negociação
com a União Europeia, assim como incomodou o presidente do Uruguai a declaração em relação à Venezuela. Almeida, você já criticou aqui bastante, né, essa passação de pano de Lula para Nicolás Maduro, presidente venezuelano. Mas eu quero entender de você se esse discurso, que não chega a ser calibrado da forma como deveria em relação a um autoritarismo, também faz a questão no Mercosul patinar e ser muito pouco pragmática, como você também já disse para nós. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Lula é um político experiente. Ele sabe que as declarações dele caem muito mal na imprensa, que pesquisas de opinião, né, mostram que essas declarações são ruins para ele. Ele tem noção dos efeitos práticos, danosos de fazer isso. Ele tem noção de tudo isso. O PT tem noção de tudo isso. É uma organização grande e é um sujeito experiente. A questão é por que ele insiste nisso? Porque por tantos anos ele insiste em reiterar essas declarações. Ele insiste porque o PT e ele têm um compromisso histórico inquebrável com a esquerda latino-americana. E é maravilhoso para mim ter a audiência aqui grande da Jovem Pan e poder reiterar isso. Não dá para dizer que não existe isso. Ou seja, a gente vive numa democracia interna, beleza, ok? Mas o PT olha a Venezuela, Cuba, a Nicarágua, como países que tentaram fazer uma revolução socialista lá e por isso ele os apoia. Então é um apoio ideológico que ele dá a esses países e que vai se sobrepor a qualquer questão pragmática, a qualquer questão econômica, a qualquer efeito sobre o Mercosul ou sobre qualquer outra coisa, porque é um compromisso ideológico. O que houve no chavismo na Venezuela foi uma tentativa de revolução socialista que continua com Maduro e que tem um sentido anti-imperialista, né, de enfrentamento aos Estados Unidos, etc, etc. Isso é visto com admiração por parte do PT. Esse é o ponto. Então, o Lula faz essas declarações sabendo o que ele está fazendo e, digamos assim, botando as fichas dele nessa questão ideológica. Sempre fez, sempre vai fazer, continuará fazendo e veremos todo o governo Lula fazendo isso. Essas contemporizações refletem um compromisso histórico do PT. Ponto final. Isso precisa ficar bem claro na mente de todas as pessoas, de todos os jornalistas, da opinião pública, né, e, enfim, do grande público que nos assiste.